Podem ficar sentados. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando, já dentro do tempo comum, a solenidade da Santíssima Trindade. Também podemos dizer, celebrando assim a festa da unidade, essa unidade que nos leva a viver essa plena comunhão de fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Essa é a temática da palavra de Deus proclamada no dia de hoje, para que, olhando um pouco mais além, nós possamos viver plenamente a fé na Trindade Santíssima. A Trindade Santíssima é exatamente essa herança que Jesus deixou para a sua igreja, quando então, já prestes de voltar para o Pai, ele convida os seus discípulos a estar com ele mais uma vez. E ali naquele momento, antes de voltar e assentar-se à direita do Pai, Jesus, ele nos dá uma missão. Esta missão que ele deu aos seus discípulos, que também é uma missão a cada um e a cada uma de nós, membros desta igreja trinitária. Ide pelo mundo, e anunciai a todos o evangelho da salvação. Esta é a grande missão que nós devemos procurar vivenciar na nossa caminhada em busca da terra prometida, ou seja, dessa presença trinitária na nossa vida, no nosso dia a dia. Claro que quando Jesus dá esta missão aos seus discípulos, ao mesmo tempo ele manda batizar aqueles que creem, e anunciai, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aqui está, meu irmão, minha irmã, não criado pela igreja, mas pelo próprio Cristo, o sacramento do batismo. O sacramento do batismo, ele só é válido se realmente formos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a Trindade Santíssima. Batismo muitas vezes recebido só em nome do Senhor Jesus, não é aquele batismo que Jesus deixou para nós. Aqui está, e Jesus ele deixou claro para os seus discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Por isso, ide e batizai todos os povos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. É a fórmula que nós começamos e que nós realizamos o sacramento do batismo. E vocês já perceberam, meu irmão, minha irmã, que entre nós católicos, cristãos católicos, toda oração que nós elevamos a Deus, nós a iniciamos invocando o nome da Santíssima Trindade. Se eu estou à mesa para tomar a minha refeição, eu vou fazer a minha oração, eu começo exatamente com essas palavras: em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. É essa unidade que nós devemos viver. Não é apenas a gente fazer uma oração: ó Senhor Jesus, dignai-vos abençoar e santificar esses alimentos que nós vamos receber. A oração, ela tem a sua validade? Tem. Mas ela não é feita em nome da Santíssima Trindade. Ela é feita em nome apenas do Senhor Jesus.
Ó Deus, dignai-vos abençoar e santificar, né? Este alimento que nós vamos tomar tem a sua validade? Tem, mas não é realizado em nome da Santíssima Trindade. Quando nós dirigimos a Deus as nossas orações, ela deve ter esse conteúdo, né? Essa fórmula trinitária. Por quê? Porque nós chegamos a Deus através de Jesus, o seu Filho, na graça do Espírito Santo. Nós não chegamos a Deus Pai sem a presença de Jesus, não. Ele é o nosso mediador, é Ele que vai nos levar ao encontro definitivo com o Pai, mas na graça do Espírito Santo. Ninguém vai ao Pai senão por mim, diz Jesus. Nós não iremos ao Pai, né, através de Nossa Senhora, não. Nossa Senhora não vai nos conduzir ao Pai, ela vai interceder ao Filho para que o Filho nos leve ao encontro do Pai. Mas nós não podemos fazer de Nossa Senhora, né, a nossa medianeira, a nossa medianeira, a única que vai nos levar ao Pai. Não, quando nós falamos de Nossa Senhora como medianeira, né, medianeira de todas as graças, mas as graças não é de Nossa Senhora, ela é a medianeira, é por ela, assim como também por nós, é que vem as graças do Pai, as graças do Filho e as graças do Espírito Santo. É viver essa unidade trinitária, meu irmão, minha irmã. Por isso aí, viver a festa da unidade. Nós não podemos de forma alguma professar a nossa fé na Trindade Santíssima e viver divididos, né? E viver afastado. É um interligado ao outro. O Pai não está sozinho. Veja no início do Evangelho de São João, quando lá no prólogo, né, ele vai dizer assim, né? O Verbo estava em Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E lá no Antigo Testamento, quando nós lemos aquelas passagens do livro do Gênesis, principalmente da criação, vai dizer que o Espírito pairava sobre o universo. É o Espírito do Pai, do Filho e o próprio Espírito Santo. Nós não podemos desassociar um dos outros. Às vezes, meu irmão, minha irmã, nós ficamos assim um tanto preocupados em procurar desvendar os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus não é para ser desvendado. O próprio termo já diz, é mistério. E o mistério, ele deve ser vivenciado, porque tudo aquilo que é de Deus já foi revelado para nós, meus irmãos e minhas irmãs. Até mesmo o mistério da Santíssima Trindade. Veja o que diz para nós a oração que nós dirigimos a Deus, né? Deus nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade. Quem é a palavra da verdade? Encarnada no seio de Maria Santíssima. Não é Jesus? Não é o Verbo encarnado? Enviando, né, ao mundo a palavra da verdade e o Espírito santificador. Aí diz para nós: revelastes o vosso admirável mistério. Meu irmão, minha irmã, temos que viver esse mistério, colocando em prática os seus ensinamentos, abraçando a causa da fé, não criando contendas, não querendo dissipação, mas viver aquilo que Ele nos pede, aquilo que Ele reconhecer a Trindade Santíssima. Há algumas coisas que vêm acontecendo por aí, meu irmão, minha irmã, que a gente tem que tomar muito cuidado, por mais que sejam de boas intenções, mas nós temos que tomar muito cuidado. Hoje em dia,
a gente vê confeccionar por aí, e muitos de nós cristãos católicos usando principalmente o que? O crucifixo. Mas não mais o Cristo crucificado. Há muitos de nós que hoje usa a cruz com a imagenzinha do Espírito Santo. O Espírito Santo não foi crucificado. Muitos de nós usamos, um adesivo, uma cruz com a imagem do Pai Eterno. O Pai Eterno não foi crucificado. Quem foi crucificado foi o Filho feito homem. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas acham que é bonito. Eu uso pela beleza. Na cruz de Cristo é a cruz de Cristo. Mas nós nos deixamos levar muitas vezes pelo lado comercial da coisa. Nós temos devoção a São Bento? Temos. Mas eu não admito colocar o emblema de São Bento na cruz. São Bento não foi crucificado. E no entanto, é a cruz de São Bento. São Bento não foi crucificado. Olha como é que nós vamos desassociando as coisas de Deus. Olha como é que nós vamos dividindo as coisas. Olha como é que nós vamos viver uma fé meramente, de acordo com a nossa vontade. E onde é que está a revelação? Onde é que está a revelação? A revelação está aqui, na presença trinitária. O Pai já revelou todos os mistérios. Esses mistérios que muitas vezes nós até podemos imaginar através de sinais. Quando Jesus é interrogado, mostra-nos o sinal, não haverá mais sinal. O sinal já foi dado. Cabe a vocês viver. Cabe a vocês, contemplar os mistérios. Quando nós celebramos a paixão de Cristo, nós celebramos os mistérios da paixão do Senhor. Tudo é mistério, meu irmão, minha irmã. Tudo já foi revelado. Nós não temos que ficar buscando aqui ou acolá, fórmulas para poder querer desvendar os desígnios de Deus na nossa vida. Os desígnios de Deus é para ser vivido, como aquele povo no deserto viveu, como o povo de Deus viveu, como São Paulo nos fala na segunda leitura, quando ele vai dizer para nós, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É esse Espírito que o próprio Cristo nos ofereceu, derramou sobre nós. Celebramos no domingo passado a grande festa de Pentecostes, que o Espírito é aquele que nos santifica, é aquele que nos revela. Veja, certa ocasião perguntaram para Jesus, a respeito disso, e Jesus disse assim, quando o Espírito vier sobre vós, ele vos lembrará de tudo aquilo que o meu Pai revelou. Será que nós lembramos disso? Será que nós vivemos todo essa revelação trinitária na nossa vida? Então é importante a gente viver, essa presença do amor, E nós somos a igreja é una, como nós professamos na nossa fé. Creio na igreja una, santa. Ela é una porque ela foi querida por Cristo. O Cristo deixou a igreja para nós. Ela é santa porque ela é conduzida pelo Espírito Santo. Tudo na graça do Pai, tudo voltado para o Pai. Agora ela é pecadora porque ela é constituída de homens, e nós homens somos pecadores, mas nós devemos buscar viver essa experiência trinitária na nossa vida, deixar com que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, faça parte do nosso dia a dia. Olhar para Deus, olhar para o Filho, olhar para o Espírito Santo e permitir que Ele nos conduza à casa da eternidade. Então, meu irmão, minha irmã, celebrando hoje a festa solene da Santíssima Trindade, vamos abrir o nosso coração, vamos viver no nosso dia a dia essa presença trinitária através da graça batismal, para que nós nos tornemos verdadeiramente seus discípulos, percorrendo por onde quer que passemos
E derramando sobre eles, sobre o irmão, sobre a família, sobre o trabalho, as graças trinitárias, através do anúncio e da vivência dos seus ensinamentos. Abramos o nosso coração, peçamos então esta graça no dia de hoje.